Olá, bom dia! Estamos aqui para viver mais um tempo aonde nós aprendemos e ouvimos a voz do Senhor Jesus. Minuto na Palavra, Ele traz para nós uma certeza, uma convicção de que Deus fala. E hoje nós vamos ler em 2 Crônicas, no capítulo 20. Vai nos contar a história de um rei que louva antes da batalha. Vai nos trazer uma convicção de que a fé e a oração, ela destrona reinos das trevas, ela destrona inimigos. Eu não sei como você está hoje, qual é a batalha que você enfrenta hoje, mas a chave que eu tenho para entregar nas tuas mãos hoje é: ore antes da batalha. Antes mesmo da batalha, ore, louve ao Senhor antes da batalha. Não entre em nenhuma batalha sem antes carregar o louvor e a adoração à sua frente. Foi isso que o rei Josafá fez. Ele, não só ele, mas ele convocou todo o Judá para um jejum. E Deus deu a estratégia. Deus deu toda a instrução necessária para aquela batalha. E eles se organizaram, colocando os levitas à frente. Então nós precisamos entender que mesmo diante de batalhas, diante de medos, assim como o rei Josafá, ele foi ao Senhor, ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas ele disse uma palavra: mas os meus olhos estão em ti. Para onde os teus olhos estão hoje? Para onde o teu olhar está hoje? Aquieta o teu coração e se posicione assim como o rei Josafá. Busque o Senhor em meio ao medo. A oração de Josafá, no meio dessa oração, Josafá, ele lembra quem Deus é. E ele se coloca diante de Deus e ele fala da sua limitação humana, mas ele coloca Deus no centro. E é sobre isso. Nós precisamos estar o tempo inteiro lembrando quem Deus é. Não é na força do nosso braço que nós vamos vencer batalhas. É com o Senhor à frente. É louvando ao Senhor. Que hoje os nossos olhos possam estar postos ao Senhor. Que hoje os nossos olhos possam estar no Senhor, assim como foi com o rei Josafá. E eu quero ler para você aqui o versículo 21, o final do versículo 21 e o versículo 22, que diz o seguinte: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Um exército, um grande exército, foram desbaratados por causa de um louvor, por causa de uma adoração sincera, por causa de uma entrega verdadeira. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? E olha só, nesta peleja, Deus diz aqui no versículo 17: não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Como está o seu coração hoje? Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Qual é o campo de guerra que você está enfrentando hoje? Que nós possamos nos posicionar assim como o rei se posicionou e ele se colocou diante do Senhor
quando ele disse aqui no versículo 12, no final do versículo 12, ele diz: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Para onde você está olhando? Qual é a sua fonte de força e de energia? Porque para o rei Josafá e para todo Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que os livrou de tantas batalhas, era o Deus vivo e verdadeiro, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o nosso olhar hoje possa estar totalmente posto, assim como o rei Josafá. Talvez a sua súplica hoje seja: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas assuma essa verdade que o rei Josafá coloca: mas os nossos olhos estão postos em ti. Coloque o seu olhar no Senhor. Coloque toda a sua fé e toda a sua confiança no Senhor. Levante um exército através do louvor. Levante anjos guerreiros poderosos dos céus através do louvor, porque foi isso que o Senhor disse: essa peleja não é vossa, mas é do próprio Deus. E essa frase, que essa frase ela possa permanecer no seu coração para sempre. E o Senhor desbaratinou todo um exército. Meu Deus, quando a gente olha, toda essa situação, e foram desbaratados, eles mesmos entraram em confusão, eles mesmos entraram em desentendimento, eles mesmos saíram do equilíbrio por causa de um louvor. Você consegue entender isso? O que um louvor, o que uma adoração verdadeira pode fazer? Desbaratinar um exército inimigo. Então, levante-se hoje, que a sua oração hoje, que a sua boca hoje seja essa expressão de louvor. Adore ao Senhor. Se coloque diante de Deus, coloque o seu olhar totalmente para o Senhor. Quando nós nos levantamos em adoração ao Senhor, o inferno é desbaratinado. O inimigo é confundido. Que nós possamos confundir o inimigo hoje com a nossa adoração. Sabe, as coisas estão acontecendo e nós estamos ali adorando o Senhor, confundindo o inimigo. E Deus faz o sobrenatural. Deus faz aquilo que os nossos braços não podem fazer. Deus faz aquilo que nós, com a nossa força humana, não podemos fazer. Quando nós chegarmos ao lugar, quando o rei Josafá chegou com toda Judá, Deus já havia feito. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então, por favor, se levante. Se levante em adoração hoje. Essa guerra é em adoração que você vai vencer. Essa luta é em louvor que você vai vencer. Que nós possamos nos posicionar. E o rei, antes mesmo deles irem à batalha, eles já estavam louvando. Antes mesmo deles entrarem em batalha, eles já estavam louvando. Não espere, louve ao Senhor todos os dias da sua vida. Amanheça adorando e agradecendo a esse Deus. E o texto ele fala mais que não foi só a vitória que veio, mas veio um tempo de paz. Veio um tempo da presença de Deus. Quando nós louvamos, nós vivemos nesse tempo de paz, nesse tempo de presença. E Deus faz o sobrenatural acontecer. Vamos orar? Querido Deus e Pai,
Senhor, no nome de Jesus, Pai, que a nossa fé, Senhor, nesse dia, ela permaneça inabalável, ó Deus. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos levantar, Senhor, nesse mesmo sentimento de uma adoração verdadeira e real para com o Senhor, porque nós cremos, ó Deus, no Deus que coloca em desordem o inimigo, que confunde o inimigo, que a nossa adoração ao Senhor nesse dia, ó Deus, venha desbaratinar, Senhor, todo o exército inimigo, Senhor, que tem se levantado contra as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu entrego esta vida ao Senhor, esta família ao Senhor, a causa, Senhor, que ela tem colocado diante de Ti, ó Deus. Senhor, que o louvor da sua boca, que a adoração sincera do seu coração hoje, Pai, dessa pessoa que tem se levantado, ó Deus, e dito: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, Tu és o único da minha vida, Tu és o Senhor que coordena todas as minhas emoções, Senhor, que essa adoração sincera, ó Deus, chegue ao Teu trono e que o exército inimigo, ó Deus, seja desbaratinado hoje e que haja vitória, Senhor, na nossa casa, na nossa família, que haja vitória, Senhor, nas nossas emoções, que haja vitória, Senhor, em todas as áreas, Pai, que nós vivemos como seres humanos, que o Senhor possa estar, ó Deus, colocando em ordem e desbaratinando todo o exército inimigo que tem se levantado, ó Deus, contra nós. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é lindo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, nós cremos nisso. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa. A palavra de ordem é: louve, adore ao Senhor. Não há exército que possa permanecer de pé diante da sua adoração sincera ao Senhor. Deus é contigo.